Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O relógio corre e a mesa de negociações se aproxima de um ponto de ebulição. O Flamengo quer Lucas Paquetá de volta, o West Ham resiste, e a próxima reunião, prevista para sexta, promete ser o capítulo decisivo de uma novela que mistura ambição, memória e cálculo frio. O sinal do jogador já foi dado, e isso muda tudo. Agora, o desafio é transformar vontade em acordo, sem romper a lógica financeira que sustenta um projeto vencedor. A diretoria rubro-negra trabalha com um teto claro e agressivo, disposta a ir até 40 milhões de euros, enquanto os ingleses mantêm a pedida inicial em 60 milhões de euros, um valor que espelha a relevância do meia no sistema atual do West Ham. Entre esses dois números, existe um campo de batalha, bônus por desempenho, metas esportivas, gatilhos de participação e formas criativas de pagamento que podem aproximar as partes sem ferir princípios. O trunfo do Flamengo é emocional e estratégico. Paquetá quer voltar. Essa vontade não é apenas um detalhe, ela influencia o clima da negociação, pressiona o lado inglês e dá ao clube carioca uma narrativa poderosa para sustentar o investimento. O retorno ao clube formador carrega simbolismo, mas também utilidade, liderança técnica, leitura de jogo e impacto imediato em competições nacionais e continentais. Do lado londrino, a posição é compreensível. Paquetá é titular indiscutível, com 18 partidas iniciadas na atual edição do campeonato inglês e apenas 4 ausências na temporada. Em termos de mercado, o West Ham pagou 61 milhões e 63 mil euros para tirá-lo da França em 2022. Vender abaixo desse patamar sem contrapartidas robustas seria, no mínimo, difícil de justificar internamente. O Flamengo, por sua vez, enxerga a operação como alavanca esportiva. Com Paquetá, o meio-campo ganha criatividade entre linhas, chegada na área, pressão pós-perda e versatilidade para alternar entre controle e transição. Em jogos grandes, essa camada de inteligência decide. Em maratonas de calendário, ela sustenta a consistência. É uma peça que muda a temperatura de partidas e a ambição de temporadas. A reunião marcada para o fim da semana é mais do que um encontro, é um teste de engenharia financeira. O clube carioca deve explorar estruturas com bônus por metas e títulos, classificação em torneios, minutagem, performance, além de escalonar pagamentos para diluir impacto imediato. Para o West Ham, cláusulas de revenda e percentuais futuros podem funcionar como amortecedores de risco e argumentos de manutenção de valor. Há também o fator tempo. Janela de transferências não perdoa hesitação. Cada dia sem avanço aumenta a chance de interferências externas, ajustes de mercado e mudanças de humor. O Flamengo precisa ser firme sem ser inflexível, o West Ham, pragmático sem parecer vulnerável. Entre orgulho e necessidade, quem ler melhor o momento leva vantagem. A trajetória de Paquetá dá densidade à história. Revelado no Flamengo, vendido ao Milan em 2018, amadureceu no Lyon e conquistou espaço na Premier League. Voltar agora não seria um retorno nostálgico, mas um movimento de carreira com propósito, liderar, vencer e consolidar legado onde tudo começou. Para a torcida, isso importa. Para o vestiário, isso pesa. No campo tático, o encaixe é quase natural. Paquetá pode atuar como meia avançado, interior criativo ou segundo articulador, conectando setores e acelerando decisões. Em jogos de alta pressão, sua capacidade de proteger a bola, atrair marcação e liberar companheiros é diferencial. Em fases eliminatórias, sua frieza e repertório técnico elevam o teto do time. O West Ham, ciente desse valor, joga com a vantagem de ter um ativo em alta. A pedida elevada não é apenas barganha, é proteção.
Se o Flamengo quiser romper essa barreira, precisará oferecer um pacote que conte uma história convincente, retorno financeiro, reconhecimento do investimento passado e garantias de que o negócio não será lembrado como uma concessão. Nos bastidores, a diretoria rubro-negra trabalha com cenários paralelos. Caso a pedida não recue, alternativas de mercado são mapeadas para evitar que a temporada fique refém de uma única operação. Ainda assim, Paquetá é prioridade. Poucos nomes unem impacto técnico, identificação com a camisa e capacidade de decidir como ele. Para o torcedor, os sinais a observar são claros: linguagem dos comunicados, vazamentos sobre estrutura de bônus, postura do West Ham após a reunião e eventuais menções a cláusulas de revenda. Se o discurso inglês migrar de valor fixo para pacote total, é indício de que o meio-termo começou a se formar. O Flamengo sabe que grandes contratações exigem coragem e método. Não se trata de pagar por um nome, mas por uma função que eleva o coletivo. Em um elenco que busca protagonismo, Paquetá é o tipo de peça que transforma boas intenções em vitórias grandes. E isso tem preço financeiro e político. A narrativa também tem um componente humano. Jogadores que retornam ao clube formador carregam expectativa e responsabilidade. Paquetá, ao sinalizar desejo de voltar, assume esse peso. O Flamengo, ao perseguir o acordo, demonstra que está disposto a sustentar essa aposta com estrutura e ambição. No curto prazo, a reunião de sexta é o ponto de inflexão. Se houver avanço, o desfecho pode ser rápido. Se a pedida permanecer rígida, o processo entra em modo de resistência, com o risco de arrastar até o limite da janela. Em ambos os casos, a clareza de estratégia será o diferencial. O West Ham, por sua vez, precisa equilibrar o presente com o futuro. Manter um titular absoluto fortalece a temporada, vender com inteligência pode financiar reforços e reorganizar prioridades. O clube inglês não negocia apenas um jogador, negocia a narrativa de sua própria gestão. Para o Flamengo, a operação é um manifesto. Voltar a investir pesado em um talento formado em casa, agora no auge competitivo, é um gesto que fala ao vestiário, à arquibancada e ao continente. É dizer, sem rodeios, que o projeto quer vencer agora e construir legado ao mesmo tempo. No fim, tudo se resume a uma pergunta: qual história cada lado quer contar quando a janela fechar? Se o meio-termo aparecer, Paquetá volta como símbolo de uma negociação inteligente e de um time que sabe o que quer. Se não, o Flamengo seguirá com alternativas e o West Ham com um titular valorizado. O jogo, por enquanto, está no tabuleiro. E a próxima jogada vale muito. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma cena carregada de suspense. Imagens rápidas do Maracanã vazio, o som abafado de tambores, em seguida, a manchete que surge em letras fortes: Michael Ballack pede saída de jogador do Flamengo. Clube acata e treinador assume comando após pedido de saída de Felipe Luiz. A atmosfera é de choque e curiosidade, e imediatamente o público é capturado pela intensidade da notícia. O silêncio que se segue é quase ensurdecedor, criando uma expectativa que prende o espectador e o obriga a buscar respostas. A notícia cai como uma bomba no cenário esportivo brasileiro. Michael Ballack, ídolo internacional e agora figura influente nos bastidores, teria solicitado a saída de um jogador do elenco rubro-negro. O Flamengo, surpreendendo a todos, acatou o pedido. O episódio ganha contornos ainda mais dramáticos quando se confirma que Felipe Luiz, veterano e referência técnica, também pediu para deixar o clube, abrindo espaço para uma reestruturação imediata. Dentro do clube, o clima é de consternação e reorganização. A saída de Felipe Luiz, somada à decisão de atender ao pedido de Ballack, força a diretoria a agir rapidamente. O anúncio de que o treinador assumiria o comando do Flamengo após esse episódio reforça a ideia de que o clube está disposto a se reinventar para manter sua competitividade. Torcedores reagiram com intensidade.
Nas redes sociais, milhares de mensagens surgiram em questão de minutos, algumas em apoio ao clube pela coragem de tomar decisões drásticas, outras em defesa de Filipe Luís, considerado por muitos um símbolo de profissionalismo e entrega. O sentimento coletivo é de perda, mas também de expectativa pelo que virá. A imprensa esportiva dedicou espaço imediato para analisar os desdobramentos. Programas de televisão e rádio convocaram especialistas para discutir o impacto da saída de Filipe Luís e o papel de Ballack nessa decisão. As análises variaram entre críticas à diretoria e reflexões sobre a necessidade de renovação no elenco. No vestiário, relatos indicam que a saída de Filipe Luís gerou um clima de apreensão. Companheiros de equipe, embora respeitem sua decisão, demonstraram preocupação com o impacto que a ausência do lateral terá no desempenho coletivo. O Flamengo perde não apenas um jogador experiente, mas também uma referência de liderança dentro e fora de campo. Torcedores mais antigos recordaram momentos decisivos em que Filipe Luís foi protagonista. Sua postura de entrega, sua inteligência tática e sua capacidade de orientar os mais jovens são lembradas como parte da história recente do clube. A saída, portanto, é vivida como uma ferida aberta na memória coletiva. A repercussão internacional também não tardou. Veículos de imprensa estrangeiros destacaram o anúncio, ressaltando como Ballack, figura respeitada no futebol mundial, exerce influência direta sobre decisões de um dos maiores clubes da América do Sul. A saída de Filipe Luís é vista como um movimento que pode redefinir o mercado de transferências. Especialistas em gestão esportiva analisaram o episódio como um alerta para o Flamengo. A decisão de acatar o pedido de Ballack e a saída de Filipe Luís expõe a necessidade de repensar estratégias de valorização e relacionamento com os atletas. O clube, acostumado a ser protagonista por suas conquistas, agora se vê protagonista de uma narrativa de crise e renovação. O Maracanã, palco de tantas glórias, foi rapidamente associado ao momento de dor. Imagens do estádio vazio circularam como símbolo da ausência de Filipe Luís, reforçando a dramaticidade da situação. O contraste entre os aplausos que o lateral recebia e o silêncio atual intensifica a sensação de perda. A saída de Filipe Luís também gera impacto econômico. Patrocinadores e parceiros comerciais avaliam os reflexos da notícia na imagem do clube. A perda de um jogador de destaque pode afetar negociações futuras e a confiança de investidores, criando um cenário de incerteza. No meio político, autoridades se pronunciaram sobre o episódio, destacando a importância do Flamengo como patrimônio cultural e esportivo do Brasil. A saída de Filipe Luís é reconhecida como algo que ultrapassa o futebol e toca a identidade nacional, reforçando a dimensão simbólica do clube. Torcedores organizados convocaram atos de homenagem ao lateral. Bandeiras, cânticos e manifestações em frente ao Maracanã mostraram que, apesar da saída, Filipe Luís deixou uma marca indelével na memória da torcida. Esse movimento reforça a ideia de que o vínculo entre jogador e clube vai além das quatro linhas. Ex-jogadores do Flamengo também se manifestaram. Alguns destacaram que já viveram situações semelhantes, em que sentiram falta de valorização. Outros ressaltaram que o clube precisa aprender com o episódio para evitar novas perdas. As vozes experientes reforçam a gravidade da situação. A narrativa construída em torno da saída de Filipe Luís levanta reflexões sobre o papel do futebol na sociedade. Mais do que um esporte, o futebol é visto como espaço de pertencimento e emoção. A decisão do lateral, nesse sentido, é vivida como uma ruptura que mexe com a identidade coletiva. O futuro do Flamengo, diante da saída de Filipe Luís e da influência de Ballack, é tema de especulação. Analistas apontam que o clube precisará encontrar formas de se reinventar, utilizando o episódio como combustível para novas conquistas. A narrativa de superação já começa a ser construída, mas o desafio é enorme. Ballack, por sua vez, reforça em suas declarações que busca fortalecer o elenco e garantir que o Flamengo mantenha sua competitividade internacional. Sua postura firme é vista como um recado claro: o clube precisa se adaptar às exigências do futebol moderno. A torcida, mesmo dividida, demonstra gratidão a Filipe Luís. Muitos destacam que, apesar da dor da despedida, o lateral sempre será lembrado como um jogador que honrou a camisa do Flamengo. O sentimento é de saudade antecipada, mas também de orgulho pelo que foi vivido.
O vídeo termina com imagens de Felipe Luiz deixando o campo, aplaudido por torcedores emocionados. A cena é poderosa, mostra que, apesar da ruptura, o vínculo entre jogador e torcida permanece intacto. A saída é dolorosa, mas também é transformada em memória. No fim, a notícia de que Michael Ballack pede saída de jogador do Flamengo, clube acata e treinador assume comando após pedido de saída de Felipe Luiz não é apenas um episódio esportivo. É um marco na história do clube, um momento que une torcedores, jogadores e sociedade em torno de uma narrativa de dor, reflexão e resiliência. O Flamengo, mais uma vez, mostra que é muito mais do que futebol, é emoção, identidade e memória viva do Brasil. A repercussão da notícia envolvendo Michael Ballack e a saída de Felipe Luiz do Flamengo continua a dominar o noticiário esportivo e as conversas entre torcedores. O episódio, marcado pela decisão da diretoria em acatar o pedido de Ballack pela saída de um dos jogadores mais experientes do elenco, gerou uma onda de debate sobre os rumos do clube e a necessidade de reforçar a equipe para manter sua competitividade. Entre os torcedores, o sentimento é de surpresa e inquietação. Muitos não esperavam que Felipe Luiz, símbolo de liderança e inteligência tática, deixasse o clube de forma tão repentina. As redes sociais se tornaram palco de manifestações emocionadas, com mensagens de apoio ao jogador e críticas à diretoria por não conseguir manter um ídolo tão respeitado. A imprensa esportiva nacional e internacional repercutiu amplamente o caso. Jornais e programas especializados destacaram a influência de Ballack na decisão e analisaram como a saída de Felipe Luiz pode impactar o desempenho do Flamengo nas próximas competições. O episódio foi tratado como um marco de mudança na estrutura do clube. Dentro do elenco, relatos indicam que a saída de Felipe Luiz deixou um vazio difícil de preencher. Companheiros de equipe reconheceram sua importância não apenas dentro de campo, mas também nos bastidores, onde sua experiência ajudava a orientar os mais jovens. A ausência do lateral exige uma reorganização imediata da defesa e da liderança interna. Torcedores organizados convocaram atos de homenagem ao jogador, reforçando a gratidão por sua trajetória no clube. Bandeiras, cânticos e faixas foram preparados para marcar sua despedida, em um gesto que demonstra o vínculo emocional entre Felipe Luiz e a nação rubro-negra. Patrocinadores e parceiros comerciais também acompanharam com atenção os desdobramentos. A saída de um jogador tão popular pode afetar campanhas de marketing e a imagem do clube, exigindo estratégias rápidas para minimizar os impactos. Ao mesmo tempo, o episódio gera enorme visibilidade, que pode ser explorada como oportunidade de reposicionamento. Ex-jogadores do Flamengo se pronunciaram, muitos deles destacando que já viveram situações semelhantes de falta de valorização. Suas declarações ampliaram a repercussão da notícia, mostrando que o episódio não é isolado, mas parte de uma dinâmica recorrente no futebol brasileiro. A repercussão internacional reforçou a dimensão do caso. Veículos estrangeiros destacaram a saída de Felipe Luiz como um movimento que pode abrir portas para sua transferência a outros clubes, além de ressaltar a influência de Ballack como figura decisiva nos bastidores. Analistas de gestão esportiva apontaram que o Flamengo precisa aprender com o episódio para evitar novas perdas. A valorização de atletas não se resume apenas a salários, mas também ao reconhecimento público e ao papel que cada jogador desempenha dentro do elenco. Por fim, a saída de Felipe Luiz e a influência de Ballack se consolidam como um marco na história recente do Flamengo. A repercussão da notícia não se limita ao presente, mas projeta reflexos para o futuro, tanto na reconstrução do elenco quanto na forma como o clube será lembrado por sua torcida. O episódio, carregado de emoção e polêmica, reafirma que o futebol é muito mais do que esporte, é paixão, identidade e memória coletiva. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.